tão seguro, não estou em Salvador. É um parceiro nosso que está em Porto Seguro. Falando nisso, a gente está precisando de cadê o Joaquim, né? Está a vida... morando lá ou está passeando? Não, ele mora lá, trabalha lá. Ele trabalha em Porto Seguro, trabalha em... Como é que é o nome da outra cidade lá? Não é Cabralha, não, eu esqueci, uma cidadezinha perto de Porto Seguro. Dá um pouquinho de café só. Santa Cruz, É uma opção de cidade que ele trabalha lá. Eu estou numa live aqui, os caras não estão acreditando que eu estou tomando café. Você não faz café em casa não, Chico? É preguiça assim, é? Companheiros, hoje nós vamos conversar um pouco sobre... Aí, Chico, bom café aí, Chico, legal. Tá deixando a gente com vontade também de tomar um café aqui. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse primeiro mês que já fez do governo Lula, desafios, perspectivas. Eu tenho a impressão que... Fechar os microfones agora, porque senão a gente não consegue ouvir. Por aqui não? Oi, tudo bom? Chico, feche seu microfone aí, por favor, Chico. Queria uma tomada, porque eu estou numa live aqui, não vai aguentar não. Chico, feche seu microfone. Eu tenho no meu carro. Eu tenho... Fecha seu microfone, Chico, por favor. O Chico está ouvindo alguma dificuldade, certamente, né? Mas eu vou ver se eu fecho aqui, peraí. Fechar, deixa eu ver como eu consigo fechar. Parece que consigo por aqui. Em tese, devo conseguir, mas não estou conseguindo, não. Consegue não. Nesse tipo de serviço aqui, a gente não conhece. Só no Zoom que tem o chamado co-host. Aí quem é host, co-host, agora... Ô Chico, fecha seu microfone, por favor. Isso já. Agora, acho que ele já conseguiu se articular melhor. Não, ele não conseguiu. Ele não está ouvindo agora, a gente. Chico, agora sim. Então, companheiros, vamos começar a nossa conversa. Certamente outras pessoas vão chegar ainda e a gente vai fazendo um debate. Eu vou dar um pontapé inicial aqui e depois cada um vai também dizer o que acha, como já está percebendo o governo, as perspectivas e os desafios. Eu queria primeiro localizar alguns conceitos macro e que nós possamos, então, fazer uma leitura do governo a partir desses conceitos e talvez localizar um pouco para onde caminha o governo, qual é o modo qual é a concepção filosófica, a concepção política que nós estamos, neste momento da conjuntura, estamos trabalhando. Bom, a começar pelo que vocês já conhecem, que é o conceito, a escola, os pensadores, que não vou me aprofundar, que é o neoliberalismo, né? O Chile foi um dos primeiros países do mundo a adotar o neoliberalismo, ou seja, o novo liberalismo, com as privatizações do governo, e isso se deu muito antes inclusive, da Grã-Bretanha, da Margaret Thatcher. Então, em 73, o golpe militar derrubou Salvador Allende, e o governo assumiu, né, com um documento elaborado pelos militares chamado El Ladrillo, que significa um pouco como tijolo, algo, uma argamassa, um ladrilho, né? E esses militares, então, organizam o golpe em 11 de setembro e, a partir daí, eles implementam esse formato gerencial, econômico no Chile, né, sob as botas do militarismo de Augusto Pinochet. Esse documento dele tem uma elaboração com os economistas, principalmente da Universidade de Chicago, né?
e que, portanto, levaram à frente essa reforma depois da Inglaterra, nos Estados Unidos, e, de certa forma, isso atingiu outros países de uma maneira geral. No governo, na tentativa e na disputa do governo Lula, eu estou colocando o contexto, mas na disputa do governo Lula, principalmente na aliança que se colocava em 1989, onde ele perdeu para o Collor, naquele momento, o que se buscava com o governo Lula seria um programa democrático popular. O programa democrático popular representava os interesses da classe trabalhadora e outros setores populares. Então, foi uma disputa mais, digamos assim, classista e que, portanto, eu me recordo da campanha, foi um período muito importante na luta política da classe trabalhadora e naquela disputa naquele momento. Depois nós vamos ter o que nós chamamos, de forma resumida, um programa neodesenvolvimentista, né? Possibilitando aliança entre os setores populares, representados pelo PT, frações da burguesia em torno do crescimento econômico do capitalismo brasileiro. Enfim, esse é, segundo alguns teóricos, o modelo seguido neste momento, onde o elemento fundamental foi viabilizado uma frente neodesenvolvimentista por meio de alianças com a fração da burguesia interna, da grande burguesia interna, reunindo setores da indústria, enfim, é o que vocês já conhecem de uma maneira geral. Bom, nesse contexto também, nós também conseguimos fazer um levantamento do que eles vão buscar trabalhar no imaginário geral, o neossocialismo, que é uma corrente de ideias, né, digamos, mais próximo das social-democratas, né, mais liberal, que prega a igualdade social e o fim das classes, mas, diferente do socialismo clássico, prega que a globalização é um processo inevitável, assim como a propriedade privada. Ou seja, eles buscam, de certa forma, uma terceira via entre o capitalismo clássico e as ideias que se desenvolvem a partir fundamentalmente da Revolução Russa, com esse ideário de mudança mais profunda. Então, mas eles criticam a forma autoritária do leninismo. Então, você percebe que tem muita gente nesse campo do chamado neossocialismo, do socialismo novo, ou renovado, ou socialismo atual, enfim. E eles trabalham esses conceitos e acho que vale a pena nós aprofundarmos esse debate nos dias de hoje, né? Para onde caminha o governo Lula? Ou aonde está o governo Lula e quais as perspectivas que nós teremos com este governo? O grande elemento que se coloca para a esquerda devemos apoiar o governo Lula na sua totalidade? Devemos participar institucionalmente do novo governo? Este governo é um governo em disputa? Enfim, esses são alguns pontos que eu gostaria de ouvir o que pensam os companheiros aqui em relação a essa disputa e a eleição do governo Lula. O que é fundamental, que eu acho que é o que se espera dos setores da esquerda, a esquerda que compreendido desde a esquerda a esquerda liberal, né, que tem o setor de esquerda liberal, até a esquerda mais ortodoxa, mais consistente. O que considero que é fundamental é não perder de vista a organização da luta do nosso povo, né, a organização da luta nas ruas,
nas redes sociais, que hoje também é um palco em disputa, as redes sociais, não é algo tão secundário mais, tanto é que o metaverso já é um debate que está posto na amplitude que ele representa, e as últimas disputas eleitorais, elas, de certa forma, foram definidas em grande parte utilizando as redes sociais através dos fake news, através das mais variadas possibilidades que essas redes possibilitam. Então, nós devemos continuar organizando a luta do nosso povo nas ruas, nas redes sociais, tensionando o parlamento, considerando que o parlamento, o Congresso e a Câmara Federal ainda é mais conservadora do que até então, né? Tensionando o executivo, tudo que o Lula fizer, nós assinamos embaixo, ou nós temos que também tensionar para que se dispute, aí quem está optando pela disputa do governo, e também não achar que nós temos os paladinos da moralidade ou da ética no judiciário, porque ali não é também um campo da representação, da defesa da classe, né? Então, o judiciário que tá posto. Ou seja, e como que nós podemos organizar essas lutas? Como que nós podemos organizar as lutas nas ruas, nas redes, o tensionamento no parlamento, no executivo, no judiciário? Como nós poderíamos fazer isso? Bom, e por último, o governo Lula, para muita gente, para mim, né, particularmente, significa um passo à frente rumo ao novo. Rumo ao novo. Não é um passo à frente rumo ao abismo ou a reprodução do que foi tão somente, mas é um rumo a um novo esperançar, a construir uma esperança militante, uma nova síntese tese, né? Uma nova síntese tese, né? Qual que é a síntese que nós temos? A disputa do governo do bolsonarismo de um lado, que é a disputa de classe, do outro lado, os setores progressistas, socialistas e comunistas disputando corações e mente contra o neofascismo apresentado. Qual que foi a síntese dessa vitória? A síntese dessa disputa entre a tese bolsonarista, a antitese ou antítese desenvolvida pelo governo Lula. A síntese é um governo que ainda paira dúvida se vai tomar posse com normalidade, se vai ter governabilidade, vai estar assegurada a governabilidade ou não, e o que se espera dos trabalhadores, dos partidos que compuseram essa base de apoio a partir desse momento com o governo que está posto. Ou nós devemos buscar uma nova síntese que, na dialética, a síntese se transforma numa nova tese rumo a uma sociedade socialista / comunista. O que nós esperamos desse debate e onde nos localizamos e quais energias que podemos desenvolver, otimizar, potencializar para atingir estes objetivos. É um pouco essa minha inquietação que eu coloco aqui e eu passo para que os companheiros possam, ora complementar, ora divergir e ora também se manifestar em relação a esse debate. Você pode dizer, olha, é um mês, é muito pouco, é muito cedo, mas pelas composições das comissões de transição, por exemplo, na educação, uma composição muito forte do ponto de vista das ONGs, do ponto de vista dos aparelhos, né, que propõem privatizar a educação. Enfim, como que é isso? Como que nós podemos disputar já a partir dessa comissão de transição, como que nós podemos tensionar ou já nos fazer representar?
É isso. Está aberto aí os companheiros, caso queiram se manifestar, claro, uma pessoa por vez, para não congestionar aqui o canal do diálogo, mas está aberto aí. A Kátia levantou a mão, Aldo. Kátia, obrigado. Isso, Kátia, que a gente não está tão acostumado com a fala, mas legal, é melhor essa ideia de levantar a mão, porque parece que a mão agora está mais fácil de levantar aqui nas ferramentas aí, né? Kátia, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, alguns acho que devem ter visto aquela discussão que eu tive na internet essa semana, né? No grupo Frente Paulista. Porque eu considerei um absurdo a Bebel aprovar o aumento do governador e seus cupinchas. E, por outro lado, tem outra coisa que me preocupa. São duas coisas. Esse é a nível estadual, também como o Roberto Felder, né, se bem que ainda não assumiu, mas a gente já são duas preocupações aí a nível estadual. E a nível federal, eu li um artigo que postaram lá, acho que foi no Em Frente ou no Frente Paulista, que tem tantos grupos que tem hora que eu confundo, sobre o Lula apoiar o Lira para comandar a Câmara, né? Eu achei isso um absurdo. Tá? Eu esperava que ele fosse fazer um governo totalmente diferente, não fosse apoiar esses crápulas, e isso está me deixando preocupada. Eu não sei se eu estou errada, eu sei que ele ainda não assumiu, mas a impressão que eu tenho é que ele já está assumindo fazendo coisa errada, que eu não concordo. Não sei se eu, né, porque eu não tenho tanto conhecimento assim na política, mas é uma coisa que me preocupa, que eu não concordo, e queria saber a opinião de vocês, se existe uma maneira da gente protestar sobre isso, mudar essa situação, porque eu acho que a gente lutou tanto para depois os caras assinarem embaixo a atitude desses crápulas. Então, agora eu passo a bola para vocês. Obrigado, Kátia. Aldaci, 3 minutinhos. Depois, se alguém puder levantando a mão, ajuda, viu? Bom dia, mais uma vez, bom dia. Ora, de todas as falas do Aldo, são questionamentos, né? Não são posições definidas. São questões assim. Eu quero começar a pensar, primeiro, na questão da educação, quais são as possibilidades e as perspectivas. É claro que a gente tem lá uma comissão de transição, mas ainda não sabemos quem vai ser o ministro. E aí, Aldo, a minha sugestão que nós podemos reivindicar de uma certa forma é aquela Secretaria-Geral do MEC, aquele chamado secadinho, se eu não me engano. Não vamos confundir com o cercadinho, viu? Mas é o secadinho, parece que é o secadinho, aquela Secretaria-Geral Nacional do MEC. Ela é importante para o ponto de vista da educação, daquilo que nós queremos para o país e o que nós estamos pensando. Da questão da política da segurança, do Ministério da Justiça, né, não sabemos ainda se é realmente o Flávio Dino que será ministro, mas parece-me que sim. Também é importante saber quem assumiria o parlamento, né? Quem se tirar, por exemplo, o Flávio Dino do Senado, quem que assume no lugar dele? Se é alguém da mesma linha que está alinhado lá, não sabemos ainda quem são esses suplentes. Isso é importante, porque também depende de gente no parlamento. Precisamos
ter uma atuação. Primeiro que nesse primeiro momento, a proposta do Lula é realmente resgatar aquelas políticas públicas que vai de encontro aos mais necessitados. Então, a gente tem aí definido aí nessa semana, parece-me que 30% da população brasileira vivendo na linha da pobreza e abaixo dela. Isso observa e vê a cara de quem está nessa condição, a gente observa que são todos pretos ou quase pretos, nessa condição da linha da pobreza, vivendo nessa condição. Então a gente tem aí uma situação do governo, que é um governo que eu não vou dizer que ele é um governo que vai estar em disputa, mas ele está em disputa sim, do governo. Mas é um governo que estará em disputa na sociedade, disputando a população com o nazifascismo e com esse neoliberalismo, e o que é mais profundo, que aí eu penso que é onde nós devemos atuar, e como atuar nós precisamos tirar uma linha de atuação, que é a disputa com os neopentecostais. Não disputar da forma do ponto de vista de uma disputa, mas como ganhar essa população para as nossas ideias. Como trazer, na verdade é como trazer a grande maioria, que é a massa de população pobre, preta, periférica, que estão dentro desses templos neopentecostais, que foi quem nos derrotou em 2018 e quem deu a maioria de votos agora para o Bolsonaro. Vamos observar que ele teve 49% da população apoiando, votando nas ideias dele, não apoiando, mas votando nas ideias dele. E isso é uma questão complicada. Assim, logicamente que para a conclusão, eu penso que aqui nós estamos basicamente lotados e somos aqui do estado de São Paulo. E nós precisamos pensar no enfrentamento em que teremos aqui no estado de São Paulo, com esse protótipo de miliciano que foi importado para cá, que é o Tarcísio. Mas observem que, pelo que está colocado, o secretário da Cultura é aquele bandido que estava lá na Secretaria Nacional, e para a Educação é o tal do Renato Feder, que é um bandido lá do Paraná, Santa Catarina, sei lá, que é um privatista, o cara é um esquisito. E este é o tipo de situação que nós vamos enfrentar aqui no Estado. E eu não sei se vocês observaram, depois eu vou comentar rapidamente o que a Kátia falou, mas eu não sei se vocês observaram que nesta semana já houve um debate que a gente está travando, que é contra a tal das câmeras que tem aí um tal de um algoritmo que é para pegar negros e negras no shopping, nas ruas, e ela está focada. Então, existe um foco desses neofascistas, neonazistas, voltado, dirigido à população afro-brasileira. E nós não podemos nos distanciarmos desse debate. Isso é o que está latente. Para dizer, e aí uma questão que eu via todo mundo aí falando, muita gente, na verdade, que era contra a aliança com o Alckmin. Tá certo, o Alckmin não era o dos melhores. Mas nós vamos observar o seguinte: se nós tivéssemos com a esquerda pura
dividida, como muitos queriam, cada um fazendo campanha nos seus partidos, corria-se o risco do Bolsonaro se eleger no primeiro turno, porque eles estavam juntos, eles se juntaram. E aí quem era do campo democrático popular, como foi no caso da Simone Tebet, o Ciro Gomes dizendo que ele era o cara, ele era o único Deus da salvação universal, né? E todo mundo viu onde ele foi parar. O Alckmin, nós tínhamos duas questões. Ou o Alckmin seria candidato ao governo do Estado, com aquela possibilidade de ser eleito governador no primeiro turno. Se não estivesse com uma aliança fechada com o Lula, prejudicaria bastante também. Então a gente poderia correr risco de perder o governo federal e não eleger, claro, no Estado, e aqui nós teríamos o Alckmin como governador. Se não tivesse dentro de uma aliança, seria exatamente o mesmo Alckmin de sempre, como todo mundo sabe. Então foi o risco, nós tínhamos que correr um risco. O que era menos ruim nesse processo? Eleger o Lula ou amargar uma derrota para o Bolsonaro e ele fazer exatamente o que estava na cabeça dele, que era aí configurar um golpe sem dar um tiro, né? Somente lá por dentro das instituições, como ele assim vinha fazendo. E para eu concluir a fala da Kátia, eu penso, Kátia e todos aí, pelo menos é o meu pensamento, que nós não podemos, neste momento agora, reproduzir o que foi no segundo governo Dilma, quando nós fizemos uma disputa do Congresso, e aí vocês sabem perfeitamente que nós tivemos o Marcelo Freixo como candidato, o Arlindo Chinaglia como candidato, e todo mundo sabia que o Eduardo Cunha seria o presidente do Congresso, porque ele tinha comprado, sei lá, uma parte de deputados que foram eleitos, inclusive com dinheiro dele roubado por aí, eu não sei como é que funciona, mas foi eleito com dinheiro dele. Inclusive eleitos, gente de Campinas, que a gente sabe que foi eleito deputado federal com voto, com dinheiro do Eduardo Cunha. E assim sucessivamente no Brasil inteiro. Então ele seria o presidente. Nós fizemos uma disputa com ele, que foi uma disputa suicida. Então, neste momento agora, nós precisamos de reconstruir. E para reconstruir, é necessário, às vezes, a gente ter que dar um passo atrás para dar dois à frente. E a aliança, o apoio hoje dentro do Congresso lá, da Câmara dos Deputados, nós não podemos, talvez, fazer uma disputa com ele, porque é uma disputa que a gente vai simplesmente perder e depois não tem nada. Então é melhor a gente privar agora de alguns pensamentos e trabalhar com a política, com a lógica da governabilidade. Nós precisamos de construir as pontes entre o parlamento e a população. Agora, uma coisa que o Aldo falou para eu fechar aqui, é necessário que nós estejamos organizados enquanto movimentos populares, enquanto organização, para estar também apontando e estar dirigindo. E a maior preocupação é aqui com o Estado de São Paulo. Como iremos atuar? É isso, por enquanto. Obrigado. Alberto, quer falar uns 5 minutinhos? Está aberto, gente, a palavra. Não vi mais ninguém levantando a mão aqui. Está fechado o microfone, Alberto. Está fechado. Alberto, seu microfone está fechado. Alguém mais quer falar? Chico, enquanto o Alberto resolve lá, que está fechado o som dele, o microfone. Alô? Oi.
Tô entrando no carro aqui, chegou uma turma aqui falando alto aqui, eu vou pro carro agora. Tá bom. Ninguém quer falar, não? É que o Alberto está querendo falar, mas. Ô, Alberto, pode falar agora. Isso. Então fala, Alberto. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Fecha o microfone seu, Chico. Tá, Tá ouvindo aí? Estamos ouvindo, Alberto. Pode falar. Tá ouvindo? Deixa eu fechar. Estamos ouvindo, sim. Pode falar. Bom, eu acho que a gente tem que partir da análise do caráter político, ideológico e social do governo. Sem essa análise, a gente fica com ou criando falsas expectativas, ou caindo até com a posição, ou caindo para o outro lado, com a posição sectária, entendeu? No que se refere à relação com o governo. Lula, quando foi eleito em 2002, ele apresentou como projeto de governo, basicamente foi isso, carta ao povo brasileiro. Apresentou aquilo lá, que na minha maneira de ver, embora não tivesse o significado que tem hoje, aquilo, na realidade, significou uma frente ampla. Não é por acaso que o candidato a vice dele era um empresário, dono de uma grande empresa em Minas Gerais, que foi o Zé de Alencar. E ele disse com aquela carta, que não estava, em outras palavras, que veio não para um conflito social, não para entrar em desavenças com os grupos econômicos, inclusive com os próprios banqueiros. Ele disse, olha, eu estou aqui para respeitar todos os contratos vigentes. E foi por aí. De cara, ele acenou com uma posição um tanto neoliberal, que foi aquela indicação de Palocci para a Fazenda e Meirelles para o Banco Central. Evidentemente que depois ele teve que fazer uma mudança de orientação em relação a isso. Mas ele deixou claro, meu governo não é um governo, entende, de conflitos sociais, é um governo que vai tomar determinadas medidas econômicas, né, sociais, de caráter um tanto popular, mas não é um governo, inclusive, que vai estimular a organização do povo rumo a outro tipo de sociedade e assim por diante. Porque não era o propósito dele e não era o propósito, da minha maneira de ver, do próprio PT. O propósito é realmente, ali já ficava claro, é de um governo social-democrata. E nesse sentido ele avançou e teve, inclusive, sucesso nessa perspectiva. Acabou fazendo políticas sociais não conflitantes com o poder prevalecente, com o poder real, com o poder econômico. Políticas sociais que, por exemplo, no que se refere à Bolsa Família, inclusive dentro de um pedido, de uma defesa que o próprio Banco Mundial, até o FMI, tem definido. Ou você faz alguma espécie de uma política de compensação, alguma política social contra a pobreza, a miséria extremada, ou nós vamos ter conflitos mundialmente. Em cima disso, evidentemente, se o próprio Banco Mundial apontou para isso, não haveria como a burguesia como um todo ficar contra uma política social com esse caráter, política, até porque o próprio Lula dizia isso, ela não afetaria como de fato não afetou, entendeu? Inclusive banqueiro. O Lula até costuma dizer que no governo dele, todo mundo ganhou dinheiro, diz ele, inclusive os banqueiros. Então,
Então, é nessa linha, é mais ou menos nessa linha que nós vamos ter o governo Lula atual, numa nova frente ampla. Inclusive, há uma disputa em relação, dentro da própria frente ampla, em relação a isso. A própria Globo, ela lidera um setor que quer um governo mais ou menos adaptado aos interesses de uma boa parte da burguesia. A Globo vem fazendo essa disputa, principalmente no que se coloca a questão do teto de gasto, vem fazendo essa disputa. O governo tem que manter o teto de gasto ou partir para uma âncora fiscal que, em outras palavras, que não incomode o mercado, que significa dizer não incomode banqueiros, não incomoda esse setor. A disputa está colocada dentro da chamada frente ampla, como esteve colocado no primeiro governo Lula, está colocado aí. Lula está dizendo que ele vai manter a sua linha de fazer políticas sociais, mas, repito, o que ele quer fazer sem conflitar com o capital, sem conflito com o poder econômico, até porque não é essa a sua proposta. Evidentemente que isso vai depender, e ele aposta nisso, ele vai depender de um aumento de receita, vai depender do crescimento econômico, ele está apostando nisso. Ele aposta que através aí que entra a posição do Estado na perspectiva neodesenvolvimentista, ele aposta que nos investimentos do Estado aí para fazer a economia crescer, usando como fez o seu primeiro gol do BNDES, basicamente para isso, ele aposta nisso, que haverá aquele crescimento, e se houver crescimento, vai haver melhora de receita, e se há melhora de receita, a possibilidade de fazer essas políticas sociais que estão colocadas por ele, sem conflitos com o poder econômico, sem conflito, inclusive, com o chamado mercado, sem conflito com banqueiros. Então, depende disso. A boa relação dele, inclusive, com o parlamento, a boa relação dele, inclusive, com a mídia do capital, vai depender disso aí. Vai ter crescimento ou não vai ter crescimento? Vai ter melhora de receita ou não vai ter melhora de receita? Como ele vai fazer a tal da âncora fiscal? Porque vai chegar um determinado momento, o capitalismo não avisa quando vai ter suas crises. Pode chegar um ponto, pode acontecer de o crescimento não se dar, pode acontecer de o aumento de receita não acontecer, pode acontecer que a reforma tributária não aconteça, pode acontecer que a reforma administrativa não aconteça, e aí pode, evidentemente, ocorrer uma crise, e aí, evidentemente, qual a posição do governo mediante uma crise? É aí que está colocado. Se mediante uma crise ele fazer o que Dilma fez, né, para procurar uma solução através de corte de gasto, ele vai se dar mal com a população que o elegeu. Se não fizer esse corte de gasto, ele vai ter um problema enorme com a maioria de uma Câmara que representa o capital, que representa o grande capital. E, nesse momento, acirra-se a luta de classe, entendeu? E baseado na força dominante, pode surgir, inclusive, até a perspectiva até de a pedida de um impeachment. Isso tudo pode acontecer. Então, esse governo, para manter a sua política, o seu projeto aí, ele vai depender, eu repito, de um crescimento, que ele está apostando nisso, com reflexo no aumento da receita. Caso contrário, o que é inevitável uma crise, né, com o aprofundamento da luta de classe, no momento em que o contexto, né, favorece a classe dominante, que está mobilizada fora e dentro do parlamento. Essas coisas têm que ser colocadas. Do lado da esquerda, é interessante que a esquerda entra nessa disputa dentro do governo. Uma disputa real, uma disputa no sentido, por exemplo, os professores fizeram um documento interessante em relação, né, à demanda da educação, eu acho interessante isso.
é um exemplo a ser seguido em outras áreas, né, em outras áreas sociais, fazer esse tipo de demanda. Então, na minha maneira de ver, o que está colocado é isso. O Lula não vai, por exemplo, como ele chegou a dizer, para partir para a reestatização, como o caso, por exemplo, da Eletrobras. Eu não acredito nisso ainda, no momento. Não acredito que ele vai reestatizar refinarias, duas refinarias da Petrobras foram estatizadas. Não acredito que ele vai avançar por aí. Ele vai negociar esse ponto com a Câmara, vai negociar esse ponto com um conjunto de aliados de centro-direita, ele vai negociar esse ponto. Olha, eu não vou privatizar, mas também não vou reestatizar. Então fica como acontecia no primeiro governo, em que ele não reestatizou, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Ele não partiu para a reestatização dos Minas, ele não avançou nisso. Em relação à Petrobras, ele ficou contra uma proposta que veio da área de petróleo pelo monopólio estatal do petróleo, monopólio pleno, ele ficou contra isso, ficou com a presença do estatal com possibilidade de fazer negócio com o capital privado da área de petróleo. Inclusive, foi ele o governo que mais fez concessões na área, mais fez leilões de concessões na área de petróleo, mais do que o próprio Fernando Henrique Cardoso, que é o autor da lei. Então, o governo Lula ele vai trabalhar, né, nessa linha aí. Uma linha uma linha de aliança de classe mesmo. Isso tem que ficar claro. Significa dizer que não se faça disputa, entendeu? Como os professores estão fazendo em relação à questão da educação, essa disputa tem que ser feita, como disputa as outras políticas tem que ser feita, o que deve ser feito em cima de um trabalho de mobilização do povo, mobilização dos setores onde a esquerda atua, onde a esquerda tem principalmente a esquerda onde tem algum avanço. Continuar fazendo o trabalho de uma nova cultura política e ideológica, enfrentando aí todo esse atraso político e ideológico que está colocado na sociedade, que não se expressa só apenas através do campo evangélico, como de campos outros, porque não é só o campo evangélico que expressa atraso. O atraso é uma coisa, com o campo evangélico não, atraso o uso da religião, às vezes, em determinada fase, mais pelos católicos, o catolicismo conservador, em determinada fase, mais pelo evangélico. Entende? Mas ele sempre foi usado como um instrumento ideológico da classe dominante. É importante a gente saber que onde se desenvolve a cultura evangélica também se desenvolve. Afinal de contas, o protestantismo nasceu com o capitalismo. No momento que nasceu, ele era progressista, ele tinha um caráter revolucionário, porque era a posição da burguesia na época. Quando a burguesia se tornou contra-revolucionária, ele acompanhou a classe. Não se quer dizer com isso que não exista no mundo evangélico pessoas com posições progressistas, uma igreja, entendeu, com uma teologia diferenciada em relação ao setor predominante, mas essas coisas devem ser colocadas. Então, essa é a visão que eu tenho em relação ao governo Lula. Vai ser um governo vai ter que enfrentar, um governo que vai enfrentar conflitos externos, gente na rua, não é fascismo, mobilizando gente na rua. A colocação, qualquer falha, qualquer deficiência no governo vai ser trabalhada dentro, inclusive, com pedido de impeachment, vai acontecer muito. Vão acontecer muitos pedidos de impeachment, e isso está na moda, o chamado golpe parlamentar, o parlamentar judicial, está na moda no continente, isso vai continuar. Isso vem acontecendo no Peru, aconteceu e assim por diante. Então, o governo vai enfrentar esses conflitos e como a gente vai, entendeu, trabalhar isso no sentido de que as forças de direita não provocam um novo retrocesso, como aconteceu principalmente nesses últimos 4 anos
sendo iniciado em 2016. Entendeu? É assim, é o que eu tinha a dizer assim, nas minhas primeiras observações. Tá bom, é isso aí. Obrigado, Alberto. Legal, obrigado, Alberto. Está aberto. O Abel quer falar, o Abel está aqui. Acho que o Chico está dirigindo, que ele te pediu a palavra, mas ele está dirigindo, estou observando que ele está dirigindo, fica inviável a sua fala. A não ser que ele pare e queira falar, e não tem problema nenhum também. Tá podendo falar, Chico? O microfone está fechado, seu som está fechado. Eu estou procurando um lugar para estacionar, porque eu saí lá perto do bar que tinha gente conversando muito alto. Tá bom, percebe-se. Tá bom. Eu vou estacionar. Tá bom. Enquanto isso, eu passo a palavra para o Abel, que também outras pessoas, caso queiram falar. O lugar que está aberto, para a gente ir tocando barco aqui. Abel, são 10h54, e aí tem mais pessoas que entraram aqui na nossa conversa virtual. Caso queira se manifestar, a gente fica à vontade, entendeu? Não tem crise aqui, não. É só ver, ficarmos atentos. É ruim para mim ficar, né? Conclua, mas para a gente possibilitar que mais pessoas falem. Uhum. Fazer um ping-pong, né? Isso. Que a gente vai falando, completando e... Tá. Eu concordo com a fala do Aldacir, né? E também com a fala do Alberto. O funcionamento da Cátia, eu acho que tem tudo a ver, né? As posições são bem correlatas, preocupa mesmo. Eu sempre gosto de frisar uma coisa, né? Para a gente entender como é que funcionam os governos, a gente tem que olhar para a situação, né, política, né, para a conjuntura, para poder entender para onde é que vai o governo. Então, nesse momento, a correlação de força que a gente tem aqui no Brasil, né, não é uma correlação de força extremada, que fosse, não é, muito favorável à esquerda, né, e que o Lula estivesse vindo num crescente dessa força, né, à esquerda, e chegasse ao poder nessas condições, né, com força da luta da consciência de classe trabalhadora, né, num confronto com a burguesia, né, dos interesses, no sentido de confrontar mesmo, e chegar ao ponto de querer virar a sociedade, modificar essa sociedade, ultrapassar essa sociedade. Né? Não, muito ao contrário. A gente vem, na verdade, estamos passando uma situação em que a gente está na defesa. Nós estamos nos defendendo, tentando fazer o máximo para perder o mínimo. Então, nós estamos acuados, nós estamos na defesa. E ao chegar assim, um governo desse tipo, não pode ser um governo de confronto com a burguesia. Não tem sentido. Não tem nem sentido nem força para isso. Então, o máximo que pode ser é estar conciliado em todos os sentidos. De uma certa forma que não acirre mais a luta de classe. Então, essa situação que eu vejo. Né? Então, para a gente entender, é sempre olhar. Não é um momento revolucionário. Você sabe que muitos colegas nossos, muita gente da esquerda, ao ver o PT chegar, ao ver o Lula chegar ao governo, ou a Dilma, entende que nós estamos vivendo uma situação revolucionária. A sociedade vive uma situação revolucionária, portanto, a esquerda chegou ao poder, portanto, a esquerda vai confrontar a burguesia e vai, se possível, se não chegar ao socialismo, pelo menos inverter toda a situação. Não, é impossível isso. Nós não vivemos essa situação. Nós estamos muito longe disso. Nós precisamos mudar muito a educação. A educação precisa ter um outro sentido, uma outra função, ter um outro horizonte, horizonte da formação do ser humano,
da compreensão do ser humano, da solidariedade, não é? Do entendimento de que a vida é comum entre todos, não é? Que a vida tem que ser boa para todos e que todos são importantes e que, né, a igualdade, o conjunto, a união é que vai trazer um futuro melhor. Mas isso é longe. Nossa sociedade ela é hierárquica, violenta, né? Com um sofrimento maior ainda das identidades. Então, nós precisamos reverter tudo isso, né? Que a sociedade tivesse a situação mais compreensiva da igualdade, né? Da igualdade entre todos, da importância de todos, aí sim começar a pensar, então, num projeto revolucionário. Por enquanto, a gente está tentando. Nós estamos fazendo nosso papel, né? Estamos aqui enfrentando o Estado, né? Enfrentamos 30 anos o PSDB, agora, né, vamos pegar outro lance, que é o PRI, vamos até transformar, até a gente mudar toda essa compreensão e uma mudança mais agradável que seja para todos, né? É isso aí. Obrigado, Abel. Chegou, pelo que eu percebi, que também já chegou o Serginho, a Rose. Chico, você. Posso falar agora? Posso falar? Estão escutando, né? Que eu estou no carro. Pessoal, é porque eu já venho aqui para a feira e então, quando termina, eu faço uma feirinha, né? Porque ninguém cuida de mim, sabe? E eu vim estacionar justamente na rua que eu morava. Tadinho, eu estou precisando de alguém cuidar de mim. Então é o seguinte, eu estou em frente ao prédio que eu morava. Isso aqui é apenas um informe, que é o... Deixa eu fechar a janela aqui, peraí. Que é o prédio onde mora a Rita Cadillac. E onde, aqui é a rua Canuto Duval, 1182, ela mora no 11, eu morava no 21. Só que eu quero falar uma coisa, que ontem publicaram uma coisa lá nos grupos, não sei aonde, dizendo que a Rita estava vendendo nudes, né? Que onde chegaram os artistas. Ela é uma artista. Primeiro, é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa preocupada com a categoria dela, ela não só ela trabalha, mas ela faz shows ainda com meninas novas que dançam, são dançarinas. Ela foi do Chacrinha, Rita Cadillac, né? E, infelizmente, os artistas no Brasil, basta ver a importância que o Bolsonaro deu à cultura, eu estou ironizando, evidentemente, onde os artistas e a maioria dos jogadores e esportistas chegam no final da vida pobres. A Rita Cadillac tem um apartamentozinho aqui, acho que ela ganhou de algum fã dela. E ela foi uma artista popular. Eu só queria lembrar isso, né, que as pessoas só veem que ela vende nudes. Não, ela faz shows, eles dançam, tem uma equipe de dançarinos, tem uma equipe de teatro, tem uma equipe que faz apresentações culturais. Ela faz ainda apresentações em cadeias ainda. Ela foi a primeira artista aí nas cadeias. Ela não é uma Anitta. A Anitta já é de outro tempo. Ambas usam o seu corpo, né, para dançar. Mas a Anitta é artista da Globo e a Rita Cadillac é uma senhora de mais de 60 anos que tem que vender nudes para sobreviver. Eu só queria lembrar isso aqui, tá bom? Falando do governo, é uma grande amiga minha, era minha vizinha, uma pessoa excelente, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que não é orgulhosa. Ela vive aqui com o filho dela, não sei com quem. Ela não é casada, evidentemente, mas ela tem um namorado que vem aqui visitá-la de vez em quando. Só isso. E tem 2 cachorrinhos, um preto e um branco. Bom, voltando à questão do governo, eu queria, todo mundo já falou aí, já analisou, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, eu concordo com essa análise mesmo, nós não estamos num momento revolucionário. Não é. Agora eu quero perguntar, meus amigos
do PSOL principalmente, do PT, quando é que a gente vai começar o movimento revolucionário? Esse negócio de primeiro isso, depois aquilo, eu não concordo. Nós temos que, ao mesmo... Acho que a eleição do Bolsonaro deu um grande susto na gente, é quase reeleição dele. Eu achei que ele ia ser reeleito porque foi muito dinheiro que eles usaram. Uma verdadeira estelionato eleitoral. Só ganhou porque era o Lula. E nós acertamos em apoiar o Lula. Com Alckmin, com sem Alckmin. Se nós não tivéssemos apoiado o Lula, Bolsonaro seria reeleito, e alguém disse aí, teria dado um golpe sem dar um tiro. Embora tenham matado militantes de esquerda. Então, e agora? O fascismo aumentou. O bolsonarismo aumentou. E nós, o que vamos fazer? Vamos ficar o quê? Esperando a educação? Aqui em São Paulo, os professores votaram no Tarcísio. Muitos professores votaram no Tarcísio. O que nós temos que fazer para evitar o desastre do Brasil do atraso? De um lado, uma elite do atraso, do outro lado, um povo na ignorância. Na ignorância. E esse currículo que está aí, nós enviamos uma carta lá para o governo da Transmissão, esse currículo que está aí é o currículo mais ideológico que existe desde o tempo, pior do que do tempo da ditadura, dos caderninhos verdes do Maluf. É um currículo que vai esfacelhar o conhecimento, não vai formar ninguém da classe trabalhadora para a ciência. Eles não querem, eles acham que não podem mesmo, vão ser empreendedores e apertadores de botões. E nós vamos fazer o quê? Pelo amor de Deus. Essa é uma pergunta que eu deixo, nós temos uma responsabilidade. E se o Lula endireitar muito, nós temos que fazer pressão. Na educação, revisão, eliminação desse currículo aí, discussão nacional, discussão dos quartéis, o que eles andam formando, esse bando de militar, esse bando de generais, 100 deles foram nomeados marechais, nunca entraram numa briguinha. Esses filha das putas, me desculpem. Bando de general que vive nesses clubes militares com privilégios, tomando uísque, comendo picanha. Para dizer, picanha aqui é simbólico, né? E a gente não pode comer nem um bife normal, que custa R$40 o quilo mais barato. Aqui, em Campos Elíseos, imagina aqui em Genópolis, para cima aqui. Deve custar muito mais caro. Então, 30 milhões na pobreza, e aí vem negócio de Bolsa Família. Se é Bolsa Família, ou auxílio emergencial, ou carteira verde e amarela, não me interessa o que é. O povo vive de migalhas. Então eu quero fazer duas observações aqui, que nós podemos fazer. Primeiro, eu estou vendo uma campanha de crianças passando fome no mundo. 99% das fotos são de negros. E negros todos rechonchudinhos, bonitinhos, gordinhos, mas é negro. Eu acho que o movimento negro devia fazer uma investigação desses vídeos dessa turma aí da Unicef, não sei de quê, do Brasil não sei o que lá. Eles estão usando crianças passando fome para arrecadar dinheiro. Essa cambada. O capitalismo cria miséria e eles criam empresa para ganhar dinheiro em cima da miséria. Eu tenho certeza disso. Segunda coisa, o canal Brasil Paralelo. É um site, um canal. Nós temos que fazer uma investigação e partir para cima desse Brasil Paralelo. Ô, Preto Lindo, nós temos que falar com o governo Lula para investigar esses canais. Esses canais é a porta-voz da direita ilustrada no Brasil. Eles estão fazendo uma releitura de tudo. E tem muita grana aí, grana internacional. Eles falam do Fórum de São Paulo,
que nós temos grana internacional, eles têm grana internacional investindo para que a classe média que vai para a faculdade, seja a cabeça dele seja feita com a ideologia da extrema-direita, não é dos neoliberais. E os neoliberais, do Tarcísio, do Guedes, são os primeiros a se abraçar com essa extrema-direita assassina. Assassina. Então nós não podemos falar assim, terminando. Nós não estamos num momento revolucionário, mas o povo está sendo assassinado. O povo está passando fome. A esquerda não pode só ficar analisando, porque o Marx. Está ótimo. Quem faz isso é ótimo. Mas nós temos que falar assim, e aqui no Brasil, o que nós vamos fazer? Eu estou cansado de ver miserável pela rua aqui no centro. Eu estou cansado de ver professor alienado. Eu estou cansado. Eu não posso mais ficar só analisando. Eu não posso mais ficar aqui só filosofando. Eu discuti com um amigo meu do Rio de Janeiro essa semana, tá terminando, tá? Que ele só fica lá na pós-graduação, aquele que veio fazer um curso aqui de educação à distância, o Marco, meu amigo intelectual, nós estamos meio assim estranhados. Por quê? Eles ficam lá discutindo o conceito de educação à distância ou ensino à distância. É não sei o que lá, as tecnologias. E aí? E o povo? E a maioria? E os professores que estão nas salas de aula? O que está acontecendo? Vamos vender tecnologia? Estão destruindo o currículo, destruindo a escola pública, destruindo tudo. Então, a gente faz alguma coisa, ou eu vou pegar agora que eu vou para casa do meu irmão, e eu vou pescar lambari, eu vou pescar bagre, eu vou pescar traíra lá no interior, tá entendendo? Que é bem melhor, porque senão a gente fica louco, a gente fica doido. Ele falou que eu estou ficando chato, que eu estou ficando chato. É que eu sinto isso na pele de um povo que está sendo massacrado. Eu sinto isso. O Bolsonaro não sente nada, mas eu sinto. É isso aí, gente. Mais o meu desabafo aqui, mas nós precisamos fazer alguma coisa de fato, tanto na formação quanto na ação direta. O movimento revolucionário a gente tem que construir, senão eu vou embora do Brasil. Eu vou para a Alemanha. É isso aí, tchau. Bom domingo. Ô, Chico, tá aberto aí. O Chico abriu a mala de ferramenta aí. Vamos ver. É fácil, não. Alguém mais quer falar, gente? Levantou a mão. Vai, Neuza. Bom, primeiro, bom dia de novo a todos. Rose, bem-vinda. Saudade, mulher. Então, assim, claro que eu tenho acordo com todas as falas, e aí tudo que os companheiros falaram fizeram uma boa síntese, apontaram exatamente onde existem os problemas. Só para assim, fortalecer um pouco, né, tudo que foi falado, e aqui eu me solidarizo com a Kátia por conta do problema lá. Mas o que acontece? O grupo é de pessoas que, ali naquele caso, é claro que a defesa veio a favor da Abebel, né, porque a Kátia fez uma crítica à gestão da Abebel e tal, e que a gente sabe muito bem, a gente tem acordo, eu tenho acordo, acho que todos nós aqui temos acordo. Por quê? Porque nós somos oposição ao sindicato. Então, eu acho assim, que nesse momento que a gente tem que ter o foco principal diante desse governo, a primeira coisa, né, é fortalecer os nossos movimentos, onde a gente está, e trazer, se possível, trazer mais companheiros que participem com a gente e tal, fortalecer a esquerda de verdade, né? E aí, eu lembro que a gente vai entrar agora no processo de eleição do sindicato, né? E como nós fazemos parte da oposição, é um momento, né, da gente visitar a escola, é um momento da gente conversar com os professores, é um momento da gente levar as nossas necessidades de fazer uma disputa mais direta com os professores.
Então, eu acho que é isso, né? Não tenho mais muito a acrescentar, não, porque eu acho que tudo que foi falado aqui foi muito bem colocado. E aí, lembrando, né, mais uma vez, a carta, né, que foi feita em defesa da filosofia, eu acho que foi assim, muito importante, né, para nós, porque além da importância do documento em si, né, de ter chegado lá na comissão, ele também fez com que a gente mostrasse para os professores que nos acompanham nos grupos que a gente não está quieto, que a gente não está parado, que a gente está fazendo alguma coisa assim, né? Então, esse momento também é um momento de aproximação, de trazer esse pessoal para o nosso lado. E aí é isso, o que a gente tem que fazer agora é fortalecer a luta, tá? Nós vamos ter um governo de esquerda, de verdade? Eu acho que sim. Se a gente tiver pelo menos 3 gestão de governo mais alinhado com a esquerda, aí sim eu acho que a esquerda pode chegar ao poder. A esquerda que eu digo é a esquerda de verdade, a esquerda que deseja um outro tipo de sociedade e que defenda realmente o fim do capitalismo. Então, eu acho que é isso. Tá? O momento é de tensão, né? Porque a gente sabe muito bem que corre um grande risco do impeachment e tal. Eu acredito que o Lula, o que ele está fazendo, trazer esse pessoal, dentro dessa visão de fortalecer a defesa dele, né, com provável impeachment. É preocupante, claro que é preocupante, a gente já sabe, a gente já viu, já discutiu isso quando ele colocou o Alckmin lá como vice. E agora o Lira, é claro, ele está assim, se arriscando bastante, mas, enfim, eu acho que ele não está sozinho, ele tem uma equipe que orienta ele e o que eles estão fazendo, enfim, a gente tem que dar um crédito aí, né? Eu acho que o importante de tudo isso é que a gente conseguiu barrar a tragédia maior, né? Conseguiu barrar o governo da extrema-direita. Eu acho que isso agora é importante e o que nos resta é nos fortalecermos. Daí, aproveitando as brechas aí onde for possível e a gente levando as nossas reivindicações. Eu acho que é isso. Bom, bacana. Chico, você levantou a mão ou continua com a mão levantada? Ele não baixou a mão, Não baixou a mão, é isso? Agora eu que tenho que abaixar a mão? Ué. Abaixar a mão e fechar o microfone. Eu já falei demais. Eu estou aqui com um amigo meu que é um morador de rua aqui. Estava conversando aqui com o Wagner. Deixa eu apresentar ele aqui para vocês. Aqui o Wagner, ó. Cadê o Wagner? Ele Wagner, mora na rua já há muitos anos. Quem é aí, vovô? Quem é o vovô aí? Quem é o vovô aí? Quem é o vovô aí? Olha o vovô aí, só tem velho aí, ó. Quem é o vovô? Quem é o vovô? Só tem umas mulheres bonitas aí, ó. Tá vendo? Ele é meu amigo. Ô, Aldo. Oi, só para... Deixa o Chico fechar lá e abaixar a mão dele lá. Vamos ver se mais alguém que não falou gostaria de falar. Sim. O Chico é o nosso Diógenes, filósofo Diógenes, que ficava, né, provocando os governantes, morando dentro de um barril, nas ruas. É legal essa pegada e não perder esse caráter humano de estar sempre com os nossos companheiros mais desprotegidos das sociedades. Parabéns, Chico. Queria ver o seguinte, se mais algum companheiro que não fez uso da palavra, se gostaria de fazer uso da palavra, que eu vou fechando aqui depois, nas considerações finais, para a gente fechando. Tem mais alguém que não fez uso da palavra, que gostaria de falar? O Aldaci vai falar, mas vamos ver se tem alguém que ainda não falou. Tudo bem? Para a gente... Aqui não tem... Aqui fique à vontade, aqui não tem problema nenhum de cada um falar o que pensa. Aqui não agrada ou desagrada ninguém. Aqui simplesmente é um espaço aberto para nós conversarmos e colocar aquilo que estamos sentindo ou lendo naquilo que foi falado ou naquilo que está sendo percebido.
Então, como ninguém se colocou, mais alguém não, que ainda não fez uso. O Aldacir está levantando a mão. Sim, mas oi, só um minutinho só. O que eu estou sugerindo? De que quem ainda não usou a palavra, que faça agora. Quem já usou, vai na segunda rodada, entendeu? É isso. Quem não usou a palavra até agora, gostaria de falar? Alguém? Rose? Aberto. 1 minuto. Vamos lá, quem quiser. Mas é livre. Oi, Rose, tudo bem? Bom dia a todos. Eu cheguei muito atrasada, estava visitando uma pessoa doentinha, tal. Mas, presta atenção, você falou de Diógenes, mas Diógenes teve a oportunidade de sair do barril e ele escolheu que ele queria o sol, né? Ele não enxergou uma possibilidade dele sair do barril. Presta atenção. Às vezes a gente também não vê a saída do barril, a possibilidade, o preço que a gente está pagando para sair do barril. Eu gostei bastante da carta. Vamos ver o que vai dar. Eu quero dizer a vocês que eu estou adoentada. Estou agora com o meu calcanhar gritando, e que está sendo um belo transtorno lá na escola, né? Com a atribuição, junta tanto problema que continua a angústia, a política, se vai se realizar ou se não vai se realizar, essa transição, continua esses probleminhas, né? Que nós vamos enfrentando no dia a dia. Enfim, quero saudar a todos, mandar um beijo, falar que eu estava com saudade, eu adoro essa reunião, e que é isso aí. Obrigado, Rose. Depois nós vamos aprofundar o debate sobre o cinismo e as correntes filosóficas que tratam dessa questão, e também essa questão do Diógenes. Com muita atenção, né? Mais alguém que ainda não fez essa palavra gostaria de fazer? Então a gente volta com Aldacir agora, Aldacir. 2 minutinhos, depois o Chico também levantou, e também o Abel levantou antes do Chico. Não, o Chico não baixou a mão, Aldo. Não, ele levantou novamente, não tem problema nenhum. Tá. Bom, é assim, ó. Vamos lá. Bom, é assim, é rapidinho. Primeiro que são 2 questões. Uma é que 2 professores do professorado, tá? Vou falar do pessoal da APOESP. E se eu estiver enganado, me corrijam vocês que são dirigentes da APOESP. Me parece que nós só temos 2 professores, né, um professor e uma professora, eleitos deputado estadual por São Paulo, claro, POESP, que é a Bebel Gianazzi. Se tiver outro, vocês apontem. Me parece que deste campo, diretamente de professor da POESP, não tem um federal. E essa grande maioria desse professorado, eu penso que aí há uma necessidade de fazer um trabalho, uma intervenção política de formação dirigida para esse campo. Porque você tem os trabalhadores da educação, você tem os professores, você tem familiares de professores, e o nosso discurso não chega nessas bases, inclusive de alunos, ex-alunos, e aí nós precisamos de fazer uma análise de como o nosso discurso ele está sendo dicotômico, não há uma dicotomia, ou melhor, há uma dicotomia entre os trabalhadores, os professores, os alunos, ex-alunos, com o nosso pensamento, porque a gente não está aglutinando. Isso são perguntas, não é para a gente fazer nenhum tipo de... Não é uma crítica, é uma pergunta mesmo, como fazer. E a outra coisa
que eu penso que aí nós precisamos desse campo, do campo popular, desse nosso campo da formação, da educação, etc. e tal, o projeto que nós vamos estar pensando a partir de agora para 2024. Porque eu vi a fala do Chico, uma fala interessante até, de, por exemplo, como nós vamos fazer melhor dizendo, da Neuza, como nós vamos chegar com uma eleição, talvez federal, de um campo da esquerda mais propriamente ortodoxa. Se no estado de São Paulo, mesmo depois de 30 anos do PSDB, PMDB, com mais tempo ainda, se usar a PMDB desde Montoro ao Dória, é a mesma concepção política e ideológica governando o estado de São Paulo. E agora, quando houve uma possibilidade concreta de fazer uma mudança, importaram alguém com as mesmas características do século passado, com o mesmo pensamento dos bandeirantes, para ser o governador do estado. E qual é a nossa possibilidade? Se nós não começarmos desde agora, e aí eu vou apontar, por exemplo, qual é o projeto que tem o Aldo com o PSOL, com a nossa organização política, da Profib, etc. e tal, para São Bernardo? Como é que nós vamos atuar lá para prefeito, vereador, em 2024? Como que vai ser na capital? Nós sabemos que na capital já sabe-se que o Boulos é candidato a prefeito. Mas e aí? Vai ser o Boulos, e aí? Vamos ter ainda mesmo aqueles da esquerda que vão ser contra o Boulos, porque o Boulos, ou vão fazer uma coalizão de forças para a gente eleger a Prefeitura de São Paulo e fazer também, pessoal, uma Câmara que seja favorável? Porque se nós estamos tendo problemas agora de fazer aliança com Arthur Lira, significa porque nós não conseguimos eleger uma bancada de deputados na Câmara Federal que fossem aliados, parceiros nossos, mesmo dentro dessa coalizão. Vejamos quanto a gente tem lá em Brasília. E obriga a fazer esse tipo de diálogo com o Centrão, para quê? Para uma governabilidade, e a gente fica aqui. Nós estamos fazendo um discurso, mas nós temos que ir para a prática. E aí? Como nós vamos fazer? Quantos vereadores esse campo, esse grupo está pensando em fazer na eleição de 24? Quantos prefeitos? Como é que nós vamos estar discutindo nas cidades, nas grandes e médias cidades? Qual é o nosso projeto político para, se a gente quer realmente alcançar o todo? Não se alcança o todo se não for pelas partes. É isso que eu penso que nós precisamos de ter, esse alinhamento. Senão, nós vamos fazer discursos lindos, maravilhosos, mas a gente não consegue colher. Colher na hora do voto é o que eu falo. A gente tem uma análise perfeita, muito linda, mas na hora que a gente chega lá na hora do voto, os neopentecostais, que são donos das igrejas, vai lá e colhe esse voto, como é o caso agora de São Paulo. Tá? Elegeu-se o Tarcísio, um cara que nunca morou no estado de São Paulo. Entendi. Isso precisa ser pensado. Legal. Abel. Oi, então é coisa rápida. Na verdade, assim, dá para perceber que a sociedade está radicalizada, né? Ou seja, uns que acham que o Estado não deve ajudar, estender a mão para a classe pobre, né? Então, esse pessoal que estava aí, junto com o Bozo, vieram para dar um corte. Falar, não,
tem que dar um corte e falar assim, olha, se vira. Enquanto tem a outra parte, da qual nós fazemos parte, que diz, não, o Estado tem que estender a mão para todos, né? Inclusive para os pobres. Então, essa é a disputa. Bem, agora, até dentro das escolas, a gente encontra colega nosso que tem esse mesmo pensamento, não é, do governo passado, que fala, não, o governo não é para todos, não, tem que cortar mesmo e é só para alguns. Eles pensam assim, né? Então, não é para todos, não, um pobre que se vire e o que tem aí é para investimento, burguesia e tal, não é? E nós estamos lá dentro da escola tentando convencer os colegas, mas é muito difícil. Bem, quando a gente está olhando nesse sistema, olhando nessa situação, o Marx diz que o materialismo dialético é justamente isso, né? O materialismo não é o material é o humano. O materialismo dialético, você tem que olhar para os seres humanos, o que está pensando, para onde é que vai as coisas, como é que... Tá. Bem, nesse sentido, o que é preciso? Nós precisamos buscar uma hegemonia, né? E aí, então, a gente precisa entrar na questão gramsciana. O Gramsci, ele dá muitas orientações no sentido de como alcançar essa hegemonia, que nós não temos hoje, não é? Hoje nós estamos, né, divididos, né, nessa situação. Então, talvez até o Alberto pudesse falar um pouco, mas como é um negócio talvez um pouco mais complicado, né? Então, daria até para fazer uma outra live dessa sobre a questão da hegemonia, como é que vamos alcançar, qual é a proposta do Gramsci, e assim, e entra a questão da educação também. Tá? Se o Alberto quiser falar. Então, é mais ou menos isso aí. Obrigado. Legal. Mais alguém, companheiro, para a gente fechando aqui já? Acho que já podemos já. Alberto, 3 minutos no máximo. Abra o seu microfone, por favor. Chico pediu a palavra, Chico, ou não? Você baixou a mão, então... Alberto. Bom, eu baixei a mão porque pensava que eu não tinha baixado, eu baixei de novo, né? Valeu, Chico, valeu. Alberto. Então, o campo socialista, uma coisa tem que ficar claro, o campo socialista, principalmente no contexto atual, que ele é minúsculo, muito pequeno, aí, um trabalho a ser feito para que esse campo ressurja de forma convincente, avançando. O campo socialista não tinha condição de eleger um governo no momento. Então, a sua alternativa é adotar a tática correta no momento, e isso foi feito. Todo o campo, né, com raras exceções, partiu para apoiar a candidatura de Lula, tendo como eixo derrotar o neofascismo e o projeto que ele representa, que é o neoliberalismo. Aliás, ele representa de forma radicalizada na pessoa de Paulo Guedes. Então, o trabalho foi correto. Em relação às preocupações de Chico, entende? Eu acho que as preocupações dele são corretas, evidentemente, até ser a preocupação de todos nós. Como encaminhar isso? É cobrar do governo em relação à questão dos pobres, a pobreza extrema, é cobrar do governo, necessário for, vamos ver se o governo vai respeitar os seus compromissos, cobrar as políticas sociais que ele colocou no seu programa no sentido de minimizar, diminuir a fome, diminuir a pobreza, melhorar a situação do nosso povo. Essa cobrança, sempre que é necessário, deve ser feita pelas forças de esquerda. Porque a força de esquerda tem que fazer a sua demanda. Não é simplesmente eleger um governo e fazer de conta que ele não existe, que não há necessidade de estar vigilante em relação ao que o próprio governo propõe. Fazendo a demanda sempre que for necessário. Isso deve ser uma constante.
não só em relação à fome, como em relação à educação, como em relação à saúde, como em relação a uma série de coisas. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Como vocês fizeram esse trabalho em relação à educação. Isso é importante, é uma questão de não só eleger um governo, mas querer participar dele, querer influenciar esse governo, no sentido de que todas as políticas sociais que o próprio governo vem defendendo sejam colocadas, entendeu, efetivamente em prática. Porque existe isso não se dá tranquilamente. A luta de classe não é uma brincadeira, não. Entendeu? As forças de direita, inclusive o setor, né, que fazem parte do próprio governo dentro dessa questão da frente ampla, estão nessa disputa em relação aos recursos colocados. Na medida do possível, vão criar 1.001 obstáculos para que a pauta social seja, entendeu, minimizada, que ela não seja respeitada, em cima da discussão do teto de gasto, da âncora fiscal, porque esse setor, entendeu, de uma forma ou de outra, é um setor que representa o grande capital, que representa principalmente os interesses do banqueiro. Deixando claro que nós somos um país que trabalhamos para banqueiros. Essa é uma questão que tem que estar colocada aí, trabalho para banqueiros. E cerca de 500, 600 bilhões de reais são colocados aí a serviço do juro, a ser pago para o banco, a serviço da dívida, de juros da dívida a ser paga para o banqueiro, fora um percentual a mais, fora uma quantia a mais por conta do rolamento da dívida, entendeu? Daquela questão que todo ano é colocado comprometendo o orçamento. Então, a disputa por recursos vai continuar acontecendo dentro do próprio governo. O setor mais de direita do governo vai criar problemas em relação ao respeito a esse compromisso do governo com as políticas sociais. E se a gente não estiver atento, entendeu, com as nossas cobranças, com as nossas mobilizações, essas políticas sociais podem ser, no mínimo, minimizadas, entendeu, com prejuízo enorme para a população, como o Chico colocou, principalmente para a população mais empobrecida, para a população que está aí numa situação de miséria. A gente tem que estar atento, mobilizado para a cobrança. Toda vez que a gente perceber que esse compromisso do governo não está sendo atendido a tempo, a gente deve partir para a cobrança. Esse é o papel da esquerda frente a esse governo. Porque o setor chamado centro-direita, da frente ampla, vai desempenhar o seu papel. A Globo diariamente está colocando, olha, em outras palavras, nós não aceitamos, por exemplo, que haja algum endividamento em cima de políticas sociais, porque para nós, entendeu, essa questão de políticas sociais não é o mais importante para nós é o compromisso com o capital financeiro, é o compromisso com o grande empresariado, esse é o que importa para nós. E nós estamos, né? Nós não apoiamos a eleição de Lula, entendeu? Por acaso. Nós queremos dele esse retorno, que ele, entendeu? Respeite o chamado teto de gasto, que ele gaste menos com o social, que ele não avance nisso. Isso aí tem uma disputa. E a gente tem que fazer essa disputa. Esse é o caminho, minha maneira de ver. Desculpa aí se eu me alonguei aí, porque ela falou em 3 minutos e eu não respeitei, né? Legal. Gente, para fechar aqui, que eu estou com um monte de coisa aqui também para fazer, vocês também estão, nós temos que fazer o comer, temos que correr. Eu queria algumas reflexões sobre as falas, minhas considerações finais. Primeiro, Aldo. Oi. Aldo, eu queria colocar uma coisinha aqui só. Então, rapidinho, essa coisinha, vamos lá. Não, é rapidinho. Vai lá. Sobre a questão do morador de rua, né? Eu só queria colocar isso desse rapaz aqui, que ele é consciente, ele é negro, ele mora na rua há mais de 15 anos e ele não quer sair mais da rua, ele perdeu a esperança. Esse que é o principal problema. Se você vai ali e oferece um quarto para ele para pagar, ele não vai querer. Ele vive na rua e não quer mais sair da rua.
Ele perdeu a esperança. E eu queria dizer que eu me tornei socialista vendo um pobre comer, né? Um dia eu estava lá no Paraná, vendo um pobre pedindo comida, e quando ele foi comer o pão que eu dei para ele, que a minha mãe me deu para ele botou uma cebola que tinha pegado no meio do mato, dentro do pão, e comeu aquilo em menos de 30 segundos. Então, só dizer isso aqui, olha, a esquerda, quando eu falo, a gente só fica analisando, eu não estou criticando quem faz análise, é que a gente não pode ficar só analisando, só fazendo o que nós vamos fazer em análise de conjuntura, nós temos que parar com isso. E aí, eu tenho 3 encaminhamentos aqui concretos para o governo eleito. Canal Paralelo, tem que investigar isso, não pode deixar esses caras. E os outros canais da direita, o Gabinete do Ódio. Formação das polícias militares e das Forças Armadas. Tem que investigar isso. Esses caras estão ensinando um outro Brasil paralelo também. O nosso currículo, já estamos agindo, não é, Neuza? Nós temos que rever o currículo, no mínimo rever. Eles estão destruindo a escola pública e estão destruindo a educação formadora. Isso vai ser grave. Nós temos que fazer alguma coisa. Igrejas e canais de rádio e TV de igrejas. As igrejas têm que pagar imposto. Chega de brincadeira, porque esses caras quase que elegeram o Lula. Esses pastores do capeta, tem que agir com esses caras. Elegeram Chega de Malafaias. Última coisa, eleições na POSP. Eu estou cansado de ver o mesmo grupo político na burocracia do nosso sindicato. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. Cadê a esquerda? Nós não podemos deixar um candidato ser candidato 5 vezes, mas que democracia que é essa? Que não tem alternância de poder? Nem na democracia burguesa é assim. A POSP está na mão de um mesmo grupo político há 40 anos. Não dá. Não dá, nós temos que mudar. E tem gente da esquerda que faz conchavo com o grupo da articulação para continuar na burocracia. Tem que mudar isso. Obrigado. Obrigado, Chico. Chico hoje está afiado, tá bom. Foi até. Que bom, Chico. Primeiro é o seguinte, queria fechar então, dizer que quem não assistiu, assista uma live que nós fizemos da Sexta Filosófica. Participou eu, o Abel e o Chico. Foi uma conversa interessante e no final tem umas reflexões contundentes. Vale a pena assistir essa Sexta Filosófica, que é muito importante, que, assim como também o Pingado Filosófico que a Profib promove. Segundo, companheiros, vamos aqui refletir entre nós. Nós precisamos disputar um projeto de sociedade e não submeter ou não subordinar a nossa luta estratégica ao projeto meramente eleitoral a cada 2 anos, a cada 4 anos. Isso não é educativo. Educativo é a luta. Eleição é decorrência. Hoje, por exemplo, eu não sou parlamentar, não sinto falta nenhuma. Luto tanto quanto a época que eu era parlamentar. E sem os vícios que a instituição nos impõe muitas vezes. Então, vamos entender, inclusive, que o parlamento não é um espaço nosso, o parlamento é um espaço da burguesia. Há um limite dessa disputa. Não pode ser absolutizada essa disputa. Eu, Aldaci, companheiros, não estou preocupado daqui 2 anos se eu vou... Não, para com isso. Nós estamos preocupados com o seguinte, nós precisamos também disputar a narrativa na cabeça do povo. Qual que é a narrativa predominante? Nessa eleição a gente foi bem, na próxima a gente melhora. Qual a narrativa dominante? Olha, nós estamos impossibilitados de fazer uma revolução no país, portanto, vamos nos conformar com o neoliberalismo, com a luta que está posta, porque nós estamos...
Não, essa é a narrativa dominante no Brasil há mais de 500 anos. Ah, mas agora não podemos também assimilar a narrativa do medo. Ruim com Lula, pior sem ele. Essa é a narrativa do medo, da limitação. Nós temos que dizer o seguinte, esse país não vai mudar a não ser através da luta revolucionária do nosso povo. Eu não estou sendo irresponsável dizer que a luta é agora, pode distribuir arma, não é isso. Eu não estou dizendo que vai ser amanhã, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, ou nós começamos a dizer o que pensamos para a sociedade. Por exemplo, eu apresentei no começo de que nós precisamos combater o neoliberalismo. E na América Latina, o Chile foi o primeiro a colocar isso. Eu coloquei depois sobre a questão dos governos democrático popular do Lula com o governo mais progressista, na época do Collor, um debate mais progressista. Eu coloquei primeiro, antes, o neodesenvolvimentismo como uma das políticas implementadas nesse país. Eu coloquei para os companheiros também uma forma de governo que é o neossocialismo, o socialismo renovado, que é uma releitura do socialismo clássico, que não precisa ser tão radical quanto o leninismo. Eu coloquei de que quais desses governos, ou estrutura, ou sistema de governo, o Lula está participando e nós estamos apoiando. É isso que nós vamos ficar? Na minha opinião, hoje, objetivamente, eu tenho claro e tenho clareza. Eu tenho clareza. Uma companheira me disse há poucos dias, não, nós vamos, agora lá nós vamos na posse do Lula. Eu falei, não, eu não vou, não. Eu apoiei o Lula, vou estar contra toda e qualquer ameaça do governo neofascista, porque a gente tem uma ideia de achar que a opressão se deu a partir do Bolsonaro para cá. Gente, vocês se lembram o que aconteceu na colônia e no Império com a escravidão? Não é tão cruento ou cruel quanto o neofascismo de Bolsonaro? Ou não? Ou não? Oh. E qual era aquele sistema daquela época? Porque a gente já até perdeu medo. Já nem reflete. Gente, isso é um debate de classe violento, profundo. E que não é resolver dentro dos planos do capitalismo. Não vai. Por mais que tenhamos boa fé, por mais que tenha torcida organizada, não vai ser resolvido o problema da pressão dentro do campo do capitalismo. Não vai. Se alguém quiser se enganar, que se engane. Eu não vou me enganar. E também não vou ser irresponsável de dizer que daqui 2 anos a gente melhora. Não sei, pode piorar. Daqui 4 anos nós vamos fazer... não sei, pode piorar. Não sei, não. Eu sei que vai piorar. Vocês acham que o governo Lula vai melhorar? Ué, o governo Lula, para ganhar uma eleição, depois de 3 governos, quase perdeu as eleições. Porque o capital não brinca. O capital não dorme. O capital é uma estrutura violenta que está na sociedade a cada momento. Então, na minha opinião, o governo Lula é um governo que nós devemos ser contra e apoiá-lo em tudo aquilo que ameace a sua governabilidade por conta do seu caráter progressista, do seu caráter, entre aspas, neodesenvolvimentista ou neossocialista, ou até mesmo liberal, como muitos caracterizam. Acho que a esquerda não tem que compor o governo Lula, institucionalmente, não tem que compor. Acho que nós precisamos avançar nesse debate da conciliação de classe. Não dá para achar que tudo que vem do Lula é 100% perfeito. Não, vocês vão ver daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 1 ano, nós vamos ter dificuldade. A crítica que a Kátia teve a coragem de enfrentar, 2 assessores da Maria Isabel na frente de esquerda. Parabéns, Kátia, você foi muito bem. Foi muito bem. Poucos companheiros têm coragem de fazer isso porque faz jogo político.
ela enfrentou. Os 2 assessores. Só faltou a Kátia dizer para eles, vocês são obrigados a defendê-la porque ganha para isso. Ela não é obrigada a defender porque ela é... Aliás, eu até fiz uma fala, fiz um texto dizendo que a Kátia é uma lutadora, filiada da POSP e teve um papel fundamental para derrotar o PSDB, assim como todos nós, como tuiteira para poder ser contra o governo que está aí, que nós derrotamos o confisco salarial que eles assaltaram e roubaram do nosso povo. A POSP, companheiros, vou dizer francamente, a POSP hoje, qual que é a disputa que tem na oposição da POSP? A disputa que tem na oposição da POSP é que o setor majoritário da oposição quer compor uma chapa com a Maria Isabel. Estão levantando essa hipótese. Fomos chamados para uma reunião e, aliás, eu já quero fazer um convite. No dia 17, nós vamos fazer uma plenária para discutir como que nós vamos nos comportar nesse debate estadual na POSP aqui, nessa disputa que vai ter em abril ou maio. Então, temos que fazer esse debate, participar. É correto? Mas agora, não, em nome do desastre que está posto, não, é melhor engolir do que cuspir. Para com essa conversa a vida inteira. Quando era criança, diziam isso. Meu pai perdeu os dentes, o cabelo ficou branco, morreu, não mudou nada praticamente. 30 milhões passando fome. Mas isso não é um dado sociológico. Grande parte da esquerda hoje não faz debate teórico, filosófico, faz debate jornalístico. Tendo por base o jornalista da Globo, tendo por base o jornalista da Folha de São Paulo, não faz um debate filosófico aprofundado. Eles são comentaristas dos comentaristas. Eu não me presto esse papel. Leio o comentário, mas não me presto o papel de apenas reproduzir o que muitas vezes o setor da esquerda reproduz. Eu quero discutir filosoficamente. Do ponto de vista humanista, a classe trabalhadora está contente? Na minha opinião, não está. Não está. Pode mudar? A luta foi pela mudança. O voto foi pela mudança. Mas vai mudar? Não, como gostaríamos, não, porque estamos dentro de um sistema que a lógica é a acumulação de riqueza e não é a lógica acumulação da fartura e da divisão coletiva. Não é essa a lógica. Então, quero dizer para os companheiros, me desculpe, talvez acho que a gente usa um pouco da eloquência, mas todo mundo devia participar. O que foi colocado aqui na carta que foi apresentada da filosofia foi importante. Mas eu não vi aqui nenhum de nós aqui, se preocupar, por exemplo, em apontar de que nós vamos mandar uma carta contra os quase 1 milhão de encarcerados injustamente nesse país. Não vi ninguém comentar de que também temos que mandar uma carta dizendo que somos contra os condenados políticos do sistema capitalista no Brasil. É preciso, gente, nós refletir. O filósofo não é aquele que só é motivado pelo que os que nos pressionam. O filósofo é aquele que pensa para além daquilo que me angustia, para além da angústia coletiva, que nada mais é do que um suspiro contra a opressão do capital. Então, quero agradecer os companheiros que participaram hoje aqui. Nós vamos continuar esse debate. Não sei se a gente vai ter condição de fazer um debate a semana que vem. Acho que o Abel propôs avançar um debate sobre o Gramsci. Acho importante avançar um debate sobre o Gramsci, mas também é importante já ressaltar que o Gramsci propunha de que é preciso tomar partido permanentemente. Tomar partido permanentemente. Não é ser filiado a um partido, é filosoficamente, numa sociedade da necropolítica, ter lado. Né? Nosso lado a nossa narrativa precisa mudar, na minha opinião, né? De que nós precisamos dizer o seguinte: nós lutamos pelo socialismo. Nós lutamos para que um dia possamos destruir o capitalismo. E nós vamos lutar por isso. Vamos perseguir como a única e última coisa nessa terra. Mesmo que a gente morra, mas a luta vai continuar. Que é a luta por igualdade. Porque o Chico levantou o aspecto do amigo dele da rua. Claro, ele foi abandonado. Que esperança que ele vai, depois de 30 anos, vai ter esperança no mundo que só diz não? Palavra sim, ou vamos ver, ou você faz parte, não existe. E não é só para ele, é metade
da população. Então, gente, obrigado pela presença de todo mundo aqui hoje. Muito bom debate, foi muito bom. Obrigado pela participação de todo mundo. Eu sei que todo mundo aqui está buscando o melhor. Como dizia as companheiras, nossa luta é pelo mundo belo, justo, e o que tem de mais belo que é a mudança da classe trabalhadora rumo ao socialismo. Aldo. Oi, fechando aqui, vamos lá. Eu só imagino o seguinte, eu penso que essa sua fala ela é bastante contundente e é uma provocação também, porque a partir do momento em que você faz essa análise, essa provocação, nós temos que apontar quais são as saídas, como chegar. Você sabe perfeitamente bem que dentro da POSP nós tínhamos companheiros, inclusive desde a LS, que foi colocado lá e que nós ajudamos a colocar, e que hoje eu não sei nem onde está, mas fomos nós que colocamos lá. E aí, como fazer esse debate por dentro dessa instituição e qual é a proposta? Eu imagino que, eu penso e vou sugerir que antes de ter a eleição, como vai se dar, talvez precisa chamar um congresso, uma frente, chamar uma frente de unidade popular, alguma coisa assim, deste campo, que aponte para essas saídas, para que a gente tenha realmente como caminhar. Entendi, gente, legal. Nós estamos fazendo uma plenária dia 17 e aí nessa plenária vamos discutir tudo isso, tá bom, gente? O Alberto está chamando. Alberto, o que é que vai dar 12 horas? Desculpa a minha pressa, que eu estou com meu filho também doente. Tudo que você comprar um remédio para ele aqui, só é isso, só, entendeu? Por isso. Mas nada, sem nenhum prejuízo ao debate, entendeu? Sim. Oi, Alberto, pois não. Eu acho que esse debate deve avançar mesmo, a começar por um trabalho que deve ser feito, eu acho que é um trabalho que deve ser feito sempre, junto à liderança dos movimentos sociais, né, um debate sobre a convicção que se tem, que nós temos, de que dentro do capitalismo não é possível uma solução para os problemas fundamentais da classe trabalhadora. É nesse campo da nossa luta, no movimento social, que a gente deve fazer esse debate. Porque se a gente não ganhar a liderança dos movimentos sociais para essa causa, que é, entendeu? Para a tese de que dentro do capitalismo não é possível a solução dos problemas fundamentais da classe trabalhadora, se a gente não fizer essa discussão aí não vamos chegar a lugar nenhum. Sim. A discussão tem que ser feita aí. Como o MST, ao seu modo, tem críticas, evidentemente, tem feito nas suas bases. Tem colocado a questão do socialismo, evidentemente, com alguns equívocos, tudo bem, é outra discussão, mas tem colocado isso junto às suas bases. Junto, entendeu? Junto no caso do professor, junto, né, ao seu movimento, no caso do petroleiro, junto ao seu movimento, no caso do movimento de bairro, e assim, movimento sindical em geral, é aí que tem que se colocar esse debate. É um debate difícil, porque o movimento, por exemplo, sindical está muito viciado, está muito trade unionista, muito apegado aí a uma perspectiva economicista de reforma do capitalismo, essa coisa muito forte no movimento sindical, mas a gente deve insistir. Eu, dentro da área petroleira, por exemplo, eu tenho insistido nessas colocações, entendeu? Sempre que se abre espaço para isso. Axé. Axé. Abraço, gente. Obrigado, hein? Axé. Valeu. O debate foi excelente. Até mais. Beleza. Aldo, até amanhã. É sempre bom. Neusabel, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Tossi. Aldo, produz o link pra gente, por favor. Aldo, né? Isso. Já saiu. Isso, Aldo ou Neuza? Neuza. Neuzinha. Pode deixar. Desculpe. Valeu, um abraço. Tá, tchau. Então, deixa eu só falar.
Eu vou ver com o Aldo amanhã para ele, porque quando eu chamo o link, fica naquele problema, né, de uma hora se encerrar. Mas eu vejo com o Aldo amanhã se ele cria o link. Tá. Caso ele não crie, eu crio, Pode e aí ser. depois da hora a gente resolve os problemas. Tá. Esse link que o Aldo postou hoje aqui, eu preciso aprender como que eu faço isso. Uma vez que eu aprender a fazer, eu faço direto. Mas eu ainda não sei. Sabe qual é o problema? É que para a reunião não ter limite, tem que ser através de um e-mail institucional. A gente vai conseguir fazer isso a partir da hora que criar o nosso site da Aprofib. Aí a gente chama a reunião com o e-mail da Aprofib e aí não tem limite. Por enquanto, a gente chamando no nosso nome, no nosso e-mail pessoal, não tem como. Ela tem limite de tempo da reunião. Então, aguardar mais uns 15 ou 20 dias, aí está resolvido esse problema. Não, tá bom. Mas esse que o Aldo criou para hoje, ele é importante. Ó. Nós estamos desde 10 horas da manhã nele. Então, porque ele faz com e-mail institucional da APOESP. Por isso. Ah, beleza. Então pede para ele fazer, então, que fica mais tranquilo para nós. Eu falo. Senão a gente vai resolvendo o problema como fizemos da outra vez. Tá bom, obrigado. Aí pede para ele mandar para a gente amanhã, que a gente já manda para todo mundo e aí é 19 horas, 19h30, a gente pode ser 19 horas, não tem problema. 19, melhor. 19? Isso. 19 horas da manhã. Beleza. Que aí a gente manda para todo mundo para as 19 horas, tá bom, Nilson? Falou. Tá certo. Obrigado, bom dia, bom almoço. Valeu, Abel. Até amanhã. Até amanhã. A gente conversa mais.